Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina e hoje somos uma verdadeira ficção. Bem-vindos a mais uma semana de Conversas de Esquina, sábado 19h13 aqui na Rádio Zero. Muito bem-vindos a mais uma edição das Conversas de Esquina e hoje com um dos nomes incontornáveis do humor nacional, também conhecido pela apresentação do programa Eixo do Mal na SIC Notícias, agora com um programa também no seu canal, no Canal Q, o canal das produções fictícias chamado Nas Nuvens. Comigo tenho hoje Nuno Artur Silva. Muito boa tarde, obrigado por ter aceito o convite das Conversas de Esquina. Portugal, final de 2013, no estado em que estamos, aliás, rir ainda é o melhor remédio?
Pois essa pergunta fazem. É um clássico, uma daquelas perguntas engatilhadas. Não, eu acho que o melhor remédio era ter melhores condições de vida. Rir é enfim, um escape. Digamos, uma pequena vingança momentânea e fugaz sobre a dificuldade. Que futuro estamos a construir para Portugal? Bom, não sei, parece-me que a situação política e económica degradou-se consideravelmente nos últimos anos. Portugal tem futuro? Não sei, assim, para dizer a verdade, não é tanto Portugal que me preocupa, é mais os portugueses, as pessoas, a comunidade. Porque, quer dizer, o que é essencial é garantir. Nós conseguimos, sobretudo desde o 25 de Abril e depois com a entrada na União Europeia, conseguimos que este país ficasse com um patamar mínimo europeu, e tem a ver com coisas como os serviços públicos de saúde, a educação, o aumento dos estudos da generalidade da população, o acesso, a possibilidade de viajar, etc, etc. E isso é muito engraçado, porque pessoas, por exemplo, da minha geração, entramos, digamos, no segundo e no terceiro momento das nossas vidas. E agora, infelizmente, parece que estamos a entrar num quarto momento, que é o momento em que se está a voltar para trás. E, portanto, neste momento, isso é preocupante. Quando eu digo os quatro momentos, eu já fiz 50 anos, portanto, já sou velho. Lembro-me perfeitamente de ter feito os primeiros anos da minha vida num regime, numa ditadura, num regime fascista. Lembro-me do PREC, lembro-me do 25 de Abril e da confusão que foi esse tempo, mas também da sensação de possibilidade que esse tempo trazia. E depois lembro-me da Europa e do bem-estar que veio com a melhoria das infraestruturas e disso tudo. E agora, infelizmente, a sensação que tenho é que estamos a entrar nesta quarta idade, que é pior que a terceira. Estamos a fechar um ciclo passando para uma ditadura, desta vez de cariz financeiro e económico? Sim, poderemos dizer isso. Há de facto uma ditadura dos mercados e da finança e do economias, enfim, digamos, há nitidamente um domínio dos lobbies económico e financeiros sobre digamos, o poder político, e mesmo sobre outros poderes, como o poder jornalístico, ou seja, estamos reféns de uma situação que nos ultrapassa e que é uma situação que não se esgota em Portugal, mas é uma situação mundial. E, portanto, desse ponto de vista, sim, estamos a ficar dominados por esse mundo mais ou menos abstrato da finança. Mas esta ditadura económica e financeira que se parece que se está a viver na sociedade atual não vai acabar por aniquilar essa mesma sociedade do século XXI? Não vai acabar por chegar a todos? Isto não é um efeito dominó que se está a criar? Não, nós temos aqui uma série de coisas. Eu não sou especialista em economia, nem em estratégia política, mas um pouco fruto das circunstâncias, todos nós, portugueses, tivemos um curso rápido de economia e de política também, e portanto estamos cada um à nossa maneira a tentar perceber o que é que está a acontecer. E acho que é evidente que o que está a acontecer é um cruzamento de uma série de coisas que não é fácil explicar com uma frase, não é? Isto tem a ver com a quebra de domínio da Europa face à emergência de outras superpotências. Primeiro que tudo, China, Índia, Brasil, ou seja, o mundo está a mudar do ponto de vista de quem o domina. Tem a ver com a globalização e com o domínio das grandes corporações, dos grandes grupos comerciais e com o domínio até desses grupos sobre os Estados. Tem a ver com a crise financeira que começou no subprime e vem por aí fora, que tem a ver com a desregulação que começa nos anos 80, sobretudo com os governos muito liberais, Reagan, Thatcher e por aí fora. E, portanto, há uma sucessão de ondas. Depois tem a ver com uma entrada na União Europeia, uma União Monetária Europeia, que foi feita sem acautelar o mínimo de instrumentos necessários para equilibrar o conjunto dos países. E, portanto, é um ajustamento brutal entre a Europa do Norte e a Europa do Sul,
a uma única moeda, que agora está a ter o efeito, a onda está a vir para cá outra vez. E, portanto, aquilo que se tem chamado uma crise das dívidas soberanas não é nada uma crise das dívidas soberanas. Aquilo que nos estão a fazer passar por um problema nosso que gastamos mais do que o que tínhamos, não é isso. Isso é apenas uma parte do problema. Nós não gastamos mais do que tínhamos. Teremos gastado talvez mal aquilo que tínhamos, mas incentivados precisamente pelos os mesmos que agora, e como sempre, beneficiam. Isto é, o crédito fácil, a banca, os grandes negócios, que continuam. São problemas a mais para resolverem apenas uma geração? Vão ser precisos muitos anos para voltar a colocar tudo nos eixos? É muito difícil construir e é muito fácil destruir. Eu acho que a destruição que tem acontecido na sociedade portuguesa, que estamos a falar numa situação que desde a entrada da Troika em Portugal, a desigualdade aumentou. Estamos a falar de pessoas que perderam o emprego e pessoas que emigraram, e isto não é uma coisa que se resolve rapidamente, ou seja, foi muito rápido destruir o que havia, que não era perfeito, mas era francamente melhor do que o país que tínhamos antes. Agora, reconstruir isto vai possivelmente demorar mais do que uma geração. Há ainda portugueses que desconhecem esse país real, esse país destruído? Há ainda portugueses que vivem um pouco alheados desta realidade troiquiana? Sim, quer dizer, sobretudo aqui na zona de Lisboa e sobretudo em determinadas classes económicas, há pessoas que continuam a ter muito dinheiro e há um circuito fechado que continua a ter esses benefícios e que esse circuito, no fundo, tem acesso a muitos meios de comunicação e essas pessoas desconhecem o que está a acontecer ali ao lado mesmo. Ou seja, há muita gente da classe média. Isto tem a ver com o enfraquecimento da classe média. Eu acho que é de alguma maneira o contrário do que está a acontecer em países como, por exemplo, o Brasil, onde a classe média está a crescer. E com a classe média vem muitas das conquistas democráticas, digamos assim, porque é a partir da classe média que depois se começa a fazer a divisão em grupos mais específicos, em nichos. Isso é a riqueza e a diversidade de uma sociedade que nasce em cima da classe média. E o que aconteceu em Portugal foi um enfraquecimento da classe média. Portanto, estamos os pobres continuam mais pobres que nunca. Há muita gente da classe média que deslizou muita para a pobreza e há muita gente da classe média mais alta que ficou muito mais remediada. Estamos a consumar um dividir para reinar? Quer dizer, é sempre a mesma coisa. Quem tem mais dinheiro e quem tem mais poder económico ou financeiro sai beneficiado desta crise. A conclusão geral é esta: embora haja muita perda de valor de bancos e empresas, a verdade é que há um grupo restrito de pessoas, como sempre houve em Portugal, e isto não é só válido em Portugal, há um grupo restrito de pessoas que continua a ganhar com tudo isto e a fazer uma vida, isso sim, francamente acima de todas as possibilidades. Mas não há uma cultura do medo instalada em Portugal? Sim, claro, porque sobretudo quando começamos a ter medo de perder o trabalho, medo de falar porque senão se pode perder o trabalho, medo de... porque, assim, há muitos problemas. Isto é uma situação tão complexa. Quer dizer, longe de mim ser um especialista, eu tenho sido sobretudo um ouvinte e um observador do que está a passar, e se calhar sou observador em lugares privilegiados. Tenho tido a possibilidade de lidar e falar com muita gente que pensa e que sabe muito mais do que eu sobre isto. E do meu ponto de vista de observador, o que eu vejo é isto, é que de facto nós estamos a degradar a situação em Portugal e aparentemente não se consegue fazer nada para o evitar. É realmente uma sensação de impotência. Tu falavas no medo. Eu acho que sim, que o medo está instalado. Há um livro do Ruizinho que se chama mesmo A Instalação do Medo, em que ele brinca com essa parábola de dois funcionários que entram em casa de uma senhora e vêm instalar o medo, como quem instala a TV Cabo, digamos assim. A classe política atual é um reflexo da sociedade portuguesa ou merecíamos bem melhor? Não, eles foram eleitos, portanto, aquilo que temos é fruto daquilo em que votamos, não é? É claro que os partidos afunilaram também, isso é uma das questões que se discute hoje em dia, há poucas escolhas, ou seja, de facto, olhamos para as propostas partidárias e julgo eu, pelo menos tenho essa percepção, um grande número de pessoas que não se revê em nenhuma daquelas propostas políticas. E isso pode abrir caminho a coisas ainda piores.
porque eu acho que é preciso regressar à política, e regressar à política mais nobre, no sentido mais nobre do termo. É um perigo neste momento se os partidos políticos oferecem soluções medíocres e pessoas medíocres. Há sérios perigos de termos movimentos populistas contra os partidos e contra a política, o que fará ainda pior. Quer dizer, quando vemos em França a extrema-direita a ganhar votos, quando vemos a surgir fenómenos, já houve o Berlusconi em Itália, fenómenos populistas completamente desenraizados da tradição política e do pensamento político, isso é muito mais preocupante. Mas falta na sociedade portuguesa alguma cultura democrática atualmente? Ou tem-se vindo a perder essa mesma cultura democrática? Ou esta tal cultura do medo tem resvalado para esse tal fim da cultura democrática? Quer dizer, a cultura do medo... No outro dia um amigo meu, economista, dizia-me precisamente que um dos problemas que tem a ver com estas coisas do medo, um dos problemas em Portugal nos últimos tempos é, por exemplo, toda a gente comprou casa. E toda a gente agora está aflita para pagar a casa aos bancos. E, portanto, ficou agarrada a esse crédito. Se não tem dinheiro para pagar as casas, podem ser expulsos e ficar sem casa. Isto é uma semente extraordinária para gerar uma cultura do medo. Portanto, eu não quero pôr em causa nada porque tenho que manter o meu emprego, senão perco a casa. Estamos reféns deste tipo de situações em que, durante... seguramente desde o fim dos anos 80 nos disseram compra a crédito, e agora estão-nos a dizer viveste acima das tuas possibilidades, e portanto as pessoas literalmente não têm dinheiro para pagar aquilo que foram incentivadas a adquirir. Mas falta-nos uma elite, uma qualidade de massa crítica na política atual? Sim, faltam-nos nomes, referências. Falta-nos uma elite, sobretudo. As nossas elites são muito fracas. O problema principal de Portugal, julgo eu, sempre foi as elites. Aliás, o Daniel Oliveira escreveu um texto ótimo esta semana, precisamente a propósito da entrevista que o Alexandre Soares dos Santos deu ao Jornal de Negócios. E o Daniel dizia, de facto, com pessoas como estas, que por serem milionárias e terem, como tem o Soares dos Santos, uma fortuna imensa, e acham-se no direito de dizer coisas. E depois as coisas que eles dizem são completamente trogloditas. E o problema é esta elite financeira e económica que nos governa é uma elite inculta. É uma elite que, de facto, tem sido o principal problema de Portugal. Não são os trabalhadores, nem são as classes médias. O problema principal de Portugal tem sido as elites. Aí é que há a falha. Não são só elites políticas, eu diria que são, sobretudo, as elites económicas e financeiras, quer sob a forma de famílias, quer sob a forma de empresas, que, de facto, mandam em Portugal há muitos anos e que de facto condicionam completamente o desenvolvimento. E não conseguimos criar valores que consigam pensar o país, ou não se deixa chegar esses valores perto dessas elites? Eu acho que nós partimos de uma situação de censura e de obscuridade total que era a situação antes do 25 de Abril. O salazarismo foi uma coisa sinistra e que matou o século XX português. Enquanto todos os outros países europeus se desenvolviam e lá está, a classe média se sofisticava e se desenvolvia, em Portugal nós estávamos perfeitamente isolados e estávamos sinistramente sós. Depois veio o 25 de Abril e com o 25 de Abril vem a libertação, que é uma coisa extraordinária, mas vem depois também aqueles anos de disputa pelo poder, mais ou menos folclórica em certos aspectos, radical, contraditória, mas era o normal, era o que se esperaria. E depois conseguimos fazer uma coisa que foi de facto uma oportunidade única, que foi entrar na União Europeia. E a partir daí, de facto, o país se desenvolveu muito. E chegou muito dinheiro de fora e desenvolveu-se significativamente, e há coisas extraordinárias que se conseguiram desde aí. Eu acho que nunca é mais dizer que nós temos um excelente Serviço Nacional de Saúde, nunca é mais dizer que de facto demos um salto notável na educação, que se conseguiu uma coisa que é de repente os nossos jovens passaram todos a viajar para a Europa, a ter acesso a coisas que não tinham. Isso é um ganho extraordinário. Agora, regredir e voltarmos a ser um pequeno país pobre e isolado será uma coisa absolutamente terrível. Mas é nesse caminho que agora estamos. Mas ainda somos uma democracia demasiado jovem, demasiado verde?
há aquela ideia de que só seremos uma democracia plena quando tivermos tantos anos de democracia quanto de ditadura. E ainda faltam alguns anos para os tais 48 anos após o 25 de Abril. Vamos fazer 40 anos agora. Não sei, mas isso, eu acho que as coisas não são assim. Mas acho que em alguns aspectos, e sobretudo comparando com outros países europeus, que é onde nós geograficamente estamos, embora possamos também fazer pontos com outros sítios, a Europa é, de facto, o sítio onde nós geograficamente estamos. Comparando com outros países da Europa, eles começaram o desenvolvimento antes. Se recuarmos muito, então, eu acho que os nossos problemas começam com a Inquisição. Enquanto os países do norte da Europa fizeram a reforma, não é? E, portanto, fugiram da dependência totalitária da Igreja e nós fizemos a contra-reforma, ou seja, nós tornámos ainda mais fanáticos e ainda mais obscurantistas, e pessoas como Spinoza, por exemplo, tiveram que fugir para o norte da Europa, todos os pensadores fugiram. Eu acho que aí é que começa o problema. O nosso problema começa quando o norte da Europa estava a abrir e a libertar-se, nós estávamos a fechar ainda mais. E depois é agravado, como eu já disse, também com o tipo de desenvolvimento que o país teve e, claro, no século XX, que é o século mais vertiginoso, que mais acelerou a história. Nos últimos tempos, a tendência da história é para acelerar. O século XX, que foi tão acelerado e com tantas transformações, em Portugal, entre 1926 e 1970 e poucos, nós estávamos praticamente sem desenvolvimento. E tínhamos as colónias e tínhamos um sistema preso por arames, não é? E pronto, portanto, começamos tarde, digamos que na corrida, em relação, comparando com países como os países que entraram na Segunda Guerra Mundial, que tiveram acesso ao Plano Marshall, que foram reconstruídos, que criaram dinâmicas novas, nós não. Portugal é uma soma de erros que podiam ser evitados? Pois, voltando à questão, essa questão de Portugal, eu tenho uma perspectiva, eu até digo, eu sinto mais lisboeta do que português. Há aquela ideia do Pessoa. Há um falso patriotismo entre nós? Não, é verdade que pertencemos a uma comunidade, mas pertencemos tanto a Portugal como à língua portuguesa, e há alturas em que eu me identifico mais com, se calhar, um cidadão de Copenhaga do que com um cidadão português de outra cidade qualquer, mas que pode ter menos a ver comigo. Eu acho que, felizmente, hoje em dia, a identidade é uma coisa múltipla e complexa, e é possível nós identificarmos para lá desse conceito de nacionalidade estrita. Agora, sim, eu sinto-me português, falo português, pertenço a esta comunidade, tenho esta Constituição e esta história. Eu inscrevo-me nisso, não renego isso, e isso é uma coisa que é boa e é má. Mas, para além disso, eu gosto de me pensar como, já disse, cidadão de Lisboa, lisboeta, que é uma outra realidade. Gosto de me pensar como pessoa que fala uma língua que é falada por milhões de pessoas em todo o mundo e que é a língua mais falada no hemisfério sul. Gosto de pensar que tenho afinidades culturais com pessoas que vivem do outro lado do planeta e que, se calhar, o humor que eu faço pode ser partilhado com um japonês ou com um mexicano, e, portanto, prefiro inscrever, digamos, a minha identidade neste mapa mais complexo que não se esgota na ideia de país, Portugal. Mas um apelo ao patriotismo, um apelo ao Portugal, nos dias de hoje, na situação económica e financeira em que estamos, é uma falsa questão? Era uma questão que nem devia estar inserida nas contas de hoje em dia? Eu defendo a qualidade de vida da comunidade. E, portanto, nesse sentido, é claro que as pessoas que me são mais próximas, as que vivem mais comigo, são estas com quem nos cruzamos todos os dias, esta comunidade portuguesa que vive em Portugal. Mas, quer dizer, para todos os efeitos, se houver algum sistema opressivo em relação a outro tipo de pessoas, também são seres humanos, não é? Portanto, agora sim, há uma questão portuguesa, mas eu até sou pró-Europa. Eu gostaria muito de pensar Portugal como uma região da Europa. Eu sou pelo federalismo, acho que é uma pena que se interrompa este ciclo que tínhamos iniciado. Acho que a Europa será uma ideia extraordinária, a ideia de juntar povos que estavam em guerra há 50 anos para construir uma comunidade de Estados. Acho isto extraordinário. Acho, infelizmente, que a Europa foi no sentido contrário, foi no sentido da burocratização estúpida, do centralismo de Bruxelas em relação a medidas completamente afastadas dos cidadãos. Eu gostava de ter uma Europa de 500 milhões de habitantes
que fosse o equivalente aos Estados Unidos. Eu acredito nos Estados Unidos da Europa, porque acho que a possibilidade que nós temos de viajar sem fronteiras, de Lisboa até Kiev, digamos assim, para ser atual, ou de Lisboa até Roma, e de podermos fazer isso num sítio que tem muita coisa em comum, uma cultura, uma tradição, independentemente das diferenças. Portanto, eu acho que a Europa era um belíssimo projeto, e acho uma pena que se tenha que interromper esse projeto por maus tratados, más opções políticas, guerras estúpidas entre Estados, e, portanto, sinceramente tenho pena que esse projeto esteja a sofrer o que está a sofrer agora, mas também te digo, para fazer uma Europa baseada unicamente na burocracia de Bruxelas, em que os cidadãos não são sequer chamados, por exemplo, a votar para um presidente europeu, de forma direta, isso também não. A União Europeia já tem o seu fim apenas com data por anunciar? Acho que não, acho que estas coisas são ciclos históricos, e isto se calhar tem tempos que nos ultrapassam, não é? Quando tu pensas, no outro dia vi uma conferência do Daniel Cohn-Bendit em Portugal, e em que ele dizia, a Revolução Francesa em 1789, de igualdade, liberdade, fraternidade, nada disso. As mulheres tiveram que esperar ainda 200 anos para terem direito de voto. E, portanto, ou seja, as conquistas fazem-se a diferentes velocidades, e, portanto, se calhar, eu acredito no projeto europeu, sim, se calhar o que estamos a assistir agora é um retrocesso de algumas décadas, mas acho que não há alternativa. Quer dizer, se a Alemanha quer ser a grande Alemanha, com 2 ou 3 países à volta, boa sorte, porque aí o aliado principal dela será a Rússia. E eu não sei se eles vão dar melhor com a Rússia do que se estão a dar com os outros países da Europa. Portanto, isto é tudo, tem ciclos. E se calhar simplesmente estamos a entrar agora num ciclo que, para nós, portugueses, pessoas desta região chamada Portugal, se calhar é um ciclo pior, e vamos se calhar demorar, não sei, 1, 2 décadas em que regredimos. Pode ser que depois tudo muda. De repente, o que é extraordinário nestas coisas, é por isso que eu não alinho com os discursos catastrofistas, é porque de repente há qualquer coisa que se inventa e que muda tudo. Em Portugal, ainda procuramos o novo Herman e os novos gatos fedorentos? Não, eu acho que não há o novo Herman e o novo gato fedorento. Entre o Herman e o gato fedorento, para já houve muita coisa. E há muita coisa. Nós às vezes reduzimos isto, parece que, no outro dia acho que era o Nuno Markle que dizia isso, e ele tem razão, que parece que só há espaço para um humorista de cada vez. Quer dizer, podemos ter vários músicos, vários escritores, mas parece que o humorista agora é a fase do Herman, e depois era a fase do Rolsonado, e agora é a fase dos Gado. Não. Assim, mesmo durante o período de ouro do Herman, havia outros humoristas. Eu costumo dizer, e o Miguel Esteves Cardoso, e o Mário Viegas como ator, e os cartunistas, o Cid, o António, e se calhar ainda estou mais exemplos. É claro que o humorista de televisão é uma coisa, mas felizmente há sempre, tudo é muito mais rico que isso. Porquê que temos a necessidade de enfatizar, neste caso, o humor numa só pessoa, num só grupo, num só ícone? Só podemos ter uma referência no que ao humor diz respeito? Pois é, eu acho que isso é uma coisa jornalística, em que há muito aquela ideia de... Uma questão de massas? Sim, é a maneira mais simples, é o melhor humorista, este é o melhor disco do ano, este é o filme melhor de sempre. Pronto, são aquelas coisas que se dizem para forçar um ponto, não é? Assim, é claro que de alguma maneira, em momentos diferentes do país, sempre houve, digamos, o cómico do momento, o cómico da situação, o cómico do regime. Em tempos foi o Vasco Santana, que era a figura mais popular do entretenimento português e era absolutamente genial. Depois terá sido, em dado momento, o Rolsonado, o humorista português. Depois, eventualmente, o Nicolau Braner ocupou durante algum tempo a figura do cómico mais popular. Depois veio o Herman, e o Herman tem um efeito realmente absolutamente inovador quando surge com o tal canal e com o Tony Silva. Depois a seguir ao Herman há mais, quer dizer, há pessoas que optam por não ser só humoristas e são atores humoristas. Penso, por exemplo, o José Pedro Gomes, o António Feio, por exemplo, ou a Ana Bola, que fizeram também muitos trabalhos nessa área. Depois há a malta mais nova, os stand-up comedians, e há de facto o fenómeno do Ricardo Araújo Pereira e do Gato Fedorento, que são talvez o grupo mais popular dos últimos tempos. E atualmente qual é a nossa referência de humor? Ainda é o Ricardo Araújo Pereira?
Quer dizer, eu como trabalhei com eles todos, é mais difícil. Quer dizer, eu acho que há é claro que o Ricardo procurou-se no Ricardo novo Herman. Sim, mas não é, porque não tem as mesmas características. É assim, o Ricardo é muito mais escritor do que performer. O Herman é muito mais entertainer do que autor de humor. Portanto, tem todas as suas nuances. É um pouco como comparar o Seinfeld com o Robin Williams. Não são bem comparáveis, não é a mesma coisa, não é? Como eu disse, acho que há casos, por exemplo, em termos de escrita de humor, e falo aqui com algum sentido de falar em causa própria, mas o Mário Botequilha, que escreve para o Inimigo Público, por exemplo, e escreve mais 1000 coisas, é um dos casos mais ignorados de um talento extraordinário de escrita de humor. Simplesmente não é tão conhecido porque não dá a cara. Uma das características aqui em qualquer lado do mundo são sempre mais conhecidos os que dão a cara, não é? Eu dou-te um exemplo de um grande escritor de textos humorísticos, que é o José Policarmo, que assinava com o pseudónimo José Cezinando. Mas lá está, fazia textos para jornais, não dava a cara, não é? Depois dou-te um exemplo de uma pessoa que eu admiro particularmente pelo género de trabalho, que também é de humor e de comédia, de risão e desconstrução, Manuel João Vieira. Por exemplo, também se fala menos dele, porque é menos óbvio. Agora, dentro do estatuto do humorista mais clássico, claro que o Ricardo é, neste momento, o humorista mais completo dos que estão em atividade. Isso acho que é relativamente consensual, porque escreve, porque faz de forma muito divertida os seus bonecos, porque tem intervenções públicas muito engraçadas. Pronto, lá está. Enquanto o Herman tinha mais uma componente, tem mais uma componente de entertainer, porque o Herman tem esse lado showbiz. O Ricardo é mais um tipo que gosta de estar sentado a escrever e que depois, num registro mais contido, faz as suas coisas. São diferentes. Não é? Há outros. Há o Bruno Nogueira, sim, por exemplo. Em termos de escrita, há outros também. Em termos de escrita, pronto, falámos no Nuno Marco, mas há muito mais. O João Quadros escreve também. O Mário Botequilha, já o disse. Sei lá, há muita gente. Felizmente, eu acho que aconteceu com o humor português. Aquilo que já tinha acontecido com a música pop portuguesa, que é parece que só havia um ou dois nomes e de repente há muito mais, e há uma indústria de facto do humor, com o stand-up comedy. Quando nós começámos com as produções fictícias quase não havia nada, e felizmente uma das coisas, havia o teatro de revista, um humor mais popular, digamos, no sentido mais com mais lugares comuns, e de repente apareciam assim uns casos, tipo o Herman. Depois havia nos jornais os cartunistas, depois apareceu o Miguel Esteves Cardoso. Foram-se abrindo zonas, e atrás de cada uma destas pessoas apareceram os seguidores. Qual o efeito do Levanta-te e Ri nesta alavancagem do humor em Portugal? O Levanta-te e Ri foi simplesmente um megafone, ou seja... era o espaço que se precisava de ter para expor? Eu, por acaso, posso falar com bastante conhecimento de causa nisso, porque eu andei anos a propor às televisões programas de stand-up comedy e a levar tampa. Ninguém queria fazer. Eu lembro-me, e tenho exemplos concretos, de levar propostas com estes nomes de que falámos. Porque é que já não faz um programa de stand-up com malta nova, aí malta nova, não sei o quê. E as respostas eram: não são conhecidos, o que era giro era vocês escreverem para atores conhecidos. E davam-me nomes daqueles atores que na altura estavam na moda, como Marina Mota, Fernando Mendes, por exemplo. Eu dizia: pá, mas não, isso não é stand-up, não é isto. O que eu vos tenho para propor não é isto. E depois um dia vejo que deram esse projeto a outra pessoa e montaram esse projeto, o Levanta-te e Ri concretamente, montado com outra produtora. Tudo bem, mas podia ter sido aquela produtora, podíamos ter sido nós, podiam ter sido outros. Era um fenómeno que pecava por tardio, estava por acontecer. O Levanta-te e Ri é simplesmente um megafone. A ironia das ironias é o que dava audiência ao Levanta-te e Ri no início. Não era nem o Ricardo, que na altura era um desconhecido, nem o Bruno, nem os outros. Era o Fernando Rocha, que era um contador de anedotas. Eu acho que é uma ironia muito engraçada, que era o que fazia a audiência do Levanta-te e Ri, era afinal um contador de anedotas popular. E só depois é que as pessoas começaram a seguir os outros. Os timings de notoriedade dos cómicos são muito engraçados. A maneira como eles ficam ou deixam de ficar em estado de graça, como eles se tornam ou não tornam populares, é muito engraçado. Mas no fundo o que nós sofremos é do atraso geral. Quer dizer, os Gato Fedorento, por exemplo, chegaram na altura certa e com o timing certo. Para quê? Porque tinham na altura um canal
que estava à espera de conteúdos daqueles, a SIC Radical. Sim. A minha geração, que somos mais velhos que os Gato Fedorento, quando quisemos fazer humor não tínhamos canais cabo para o fazer, não tínhamos sequer internet. E, portanto, o que fizemos foi o que se fazia nessa altura, que era ir para os teatros fazer cafés-teatros e cafés-concertos, mas isso não ficou gravado. Felizmente, as gerações seguintes, nomeadamente a dos Gatos, já tinha sítios e tecnologia para isso. O problema é o mesmo. Hoje em dia, qualquer jovem comediante tem o canal Q, terá a SIC Radical e tem, antes de mais e antes de qualquer outra coisa, a net. Mas não há muita procura também para essa oferta que existe, e não há pessoas, ou jovens neste caso, que tentam forçar uma carreira no humor, porque o humor agora também é bem visto? Sim, porque é natural. Há pessoas que não são disto e que tentam forçar isso? É como em tudo. Se te lembrares do aparecimento, do boom da pop portuguesa, nós tivemos ali a seguir ao 25 de Abril um período que era os cantores de intervenção, não é? E isso veio ocupar, e do outro lado ficaram os cantores da música dita ligeira. E finalmente é nos anos 80, quando a luta política fica mais diluída, que começa a surgir um fenómeno que noutros sítios tinha surgido nos anos 70, que é o culto dos jovens e da juventude. Em Portugal, fruto da Revolução Tardia de 74 e fruto da politização excessiva, nós tivemos o que outros países tiveram nos anos 60, tivemos nos anos 80 em todo o seu esplendor, que é as artes pop jovens. A moda, a música, a pintura, o bairro alto, os bares à noite, e portanto é aí que surge a música pop portuguesa e é aí que surge uma cultura pujante em que os ídolos passam a ser pessoas da idade dos consumidores, digamos assim, dos seguidores. E portanto o humor vem depois. Vem atrás disso, curiosamente. Nessa altura não há uma grande abertura para os humoristas. Porquê? Porque os palcos principais dos humoristas, para além do teatro, que tinha uma visibilidade restrita, seria a televisão. Só que a televisão era a RTP. Nós tivemos só uma televisão única até muito tarde. Os canais privados, as pessoas às vezes esquecem-se disso. Os canais privados em Portugal só começaram em 92, em 93. Depois de 94 a TV. 93. É muito tarde. E os canais cabo só começaram ainda mais tarde. E, portanto, é natural que estas coisas venham atrás disso, porque para um jovem humorista romper, como era o meu caso, eu queria fazer programas de humor nos anos 80, só tinha a RTP. E a RTP fechava-me as portas, portanto não tive hipóteses. Portanto, só muito mais tarde é que eu pude fazer o que queria no humor, enfim, relativamente. Eu, quando comecei com as produções fictícias, tinha quase 30 anos já. Mas nós, para um país pequeno, cerca de 10 milhões de habitantes, mais coisa, menos coisa, não temos um talento excepcional no que ao humor diz respeito? Não. Acho que estamos na média. Não acho que haja valores especialmente... Acho que nos últimos tempos gerou-se... Ou é a tal mais visibilidade que faz com que pareça... Sim, não há assim tanto humor tão bom, pelo menos não me tenho percebido disso. Eu acho que há atores populares, há performers divertidos, mas, por exemplo, a nível da escrita e da concepção, temos alguns casos de qualidade, mas não acho que haja uma produção. Por exemplo, há muito mais produção literária. Por exemplo, pensando em poesia, aí sim somos muito bons. Estou a falar aqui em estudos comparados, não é? Ou, para usar as expressões e do economês, benchmarking. Não, em termos de estudos comparados, acho que há outras áreas onde nós temos muita qualidade. Por exemplo, eu acho que na área da televisão falamos do humor, mas na área da televisão nós até somos muito piores do que a maioria dos países que nos são comparáveis. Por exemplo, aquilo que é o género nobre televisivo, que são séries e filmes, nós somos miseráveis. E passamos nas madrugadas. Somos miseráveis. Quer dizer, se comparas com países até mais pequenos que Portugal, dou-te o exemplo da Dinamarca, que tem séries que exportam para todo o mundo. Outros países médios europeus, nós temos uma qualidade televisiva furos abaixo desses países. E o humor também, que é produzido do ponto de vista audiovisual, eu falo em causa própria, porque raramente nos são dadas condições para fazer
para ter os mínimos olímpicos. Eu vou-te dar exemplos, por exemplo, quando se grava uma sitcom ou um programa de sketches, é normal poder gravar uma semana inteira, ter tempo para ensaiar e só depois pôr no ar. Em Portugal nunca assistia a isso, nunca. O orçamento dá para praticamente enfiar os sketches de rajada, gravar em 2 dias tudo. Não há ensaios. Ensaia-se no próprio dia de gravação. Portanto, eu acho que sim, que às vezes fazem pequenos milagres. Às vezes conseguem-se coisas. Já demos 2 exemplos. Acho que o Herman conseguiu coisas extraordinárias. Acho que sim, coisas francamente acima da média. Acho que aqui e ali há coisas francamente acima da média. Os Gato Fedorento conseguiram coisas francamente acima da média. Mas não só, o Bruno Nogueira e mais outros aqui e ali conseguiram coisas acima da média. Mas do ponto de vista regular, industrial, eu acho que estamos francamente abaixo da média. E o que é isso do bom humor? Humor de qualidade, humor... Mas em que é como dizer parâmetros, música de qualidade ou literatura... Mas em que parâmetros é que isso se baseia? Assim, isso não parte de cada um também? Isso é como dizer o que é boa música, o que é má música. Tem a ver com o canon estabelecido. Tem a ver com um conjunto de instituições e práticas que credibilizam ou não credibilizam aquilo que está a acontecer. E, portanto, em todos os setores, da dança ao teatro, da literatura ao humor, há essa ideia de o que é bom e o que é mau, que vai sendo afinada com o tempo. Há coisas que parecem terríveis e que daqui a uns anos vamos descobrir que eram as melhores coisas. E ao contrário, há coisas que são muito populares na altura e tidas como muito boas, que ao fim de 5 anos se esbatem e chegamos à conclusão que afinal era muito mais frágil e não tinha graça nenhuma. E aqui é que está a beleza nisso tudo. Nada é pré-determinado. Mas acho que cada comunidade, cada sociedade tem a sua maneira de aferir o que é bom e o que é mau a cada tempo. E, portanto, eu, com os instrumentos de que dispomos para aferir o que é bom e o que é mau, como temos estado aqui a falar, posso dizer-te que o Herman teve coisas muito boas, ou os Gatos tiveram coisas muito boas, ou etc, etc. Falo-te como um tipo que trabalha há mais de 20 anos nesta área e, portanto, que terei talvez um conhecimento relativamente pormenorizado disto. Agora, de repente, muita coisa que eu possa achar boa, afinal, com o tempo pode-se relativizar e afinal não é nada disso. Tudo bem, mas isso é aqui e em todas as áreas. Ainda existe algo por inventar no humor? Há sempre. Quando nós esperamos que está tudo inventado, e a verdade é que 99% das vezes, e acredita que no trabalho que eu tenho, eu estou, como te disse, há praticamente 20 anos a lidar diariamente com humoristas. E às vezes a sensação que eu tenho é que já ouvi tudo, já vi tudo, este tipo de piadas, este estilo. Mas há sempre uma boa surpresa quando a gente menos espera. Uma abordagem nova, uma coisa fresca, uma novidade, pronto, que normalmente é feita de síntese e cruzamento de coisas anteriores, é verdade. Normalmente a novidade é a maneira de misturar coisas antigas, é verdade. Mas a verdade é que existe essa novidade. Agora, é claro, eu já, como te disse, já me sinto muito velho nisto, percebes? Quando comecei... tinha projetos próprios, mas de facto profissionalmente comecei a escrever precisamente para o Zé Pedro Gomes, para o Miguel Guilherme e para o António Feio. Depois comecei a escrever para o Herman. E depois, se eu te disser a quantidade de castings e de trabalhos e a quantidade de pessoas que se estrearam connosco, já penso que já foi há imenso tempo, percebes? Desde a Maria Rueff até ao Nuno Lopes, ao Bruno Nogueira, os Gato, toda a gente passou por ali, toda a gente de uma maneira ou de outra fez equipas ali, conheceram-se ali, fizeram projetos, nós produzimos, escrevemos, montámos, dirigimos. Portanto, 20 anos disto dá-te uma perspectiva muito informada, digamos assim, do que foi o humor português nos últimos tempos, sobretudo na televisão. O Canal Q é a academia que lapida os jovens do humor nacional? Não, o Canal Q é de facto um canal com um orçamento que já está mais para o no budget do que para o low budget, e é um pequeno laboratório, de facto. Tem sido um espaço de liberdade, ou seja, pela primeira vez temos um sítio em que não estamos à espera que haja um diretor que diga sim ou não. Somos nós, neste caso, que decidimos o que é que pomos ou não pomos no ar. Portanto, isso é um ótimo espaço para nós de liberdade. Nós estamos sempre habituados
que alguém dissesse se podíamos ou não podíamos pôr no ar. E essa é a novidade. Desta vez somos nós a decidir o que pomos ou o que não pomos no ar. Com essa grande condicionante de não haver dinheiro quase nenhum. E, portanto, temos que pôr no ar aquilo que é possível com aquele dinheiro. Mas é, de facto, um projeto que pretende ser um canal enfim, de entretenimento e de cultura pop, digamos assim, feito com algum humor. Basicamente é isso. É o empreendedorismo também levado ao humor, neste caso? Eu acho que isso é um bocadinho a imagem de marca das produções fictícias, que ao longo destes 20 anos, acho eu, tem sempre procurado ser uma coisa diferente daquilo que era no ano anterior. Nós começámos por ser uma empresa de escrita, depois passámos a produzir também, depois passámos a agenciar, tornámos uma espécie de rede criativa, e o canal que é mais uma coisa, que é pela primeira vez a possibilidade de ter um espaço onde podemos programar e podemos chegar diretamente às pessoas. Mas as produções fictícias sentiram essa brecha nos canais por cabo que existem deste tipo de formato de televisão? Era uma coisa que já há muitos anos nós gostávamos de ter. Praticamente desde que surgiu a TV Cabo em Portugal, que nós tínhamos este projeto e andámos a tentar vendê-lo várias vezes e nunca ninguém pegou. Até que felizmente e finalmente a PT pegou e disseram ok, então façam lá. É claro que nos deram condições muito abaixo do que dão aos produtores maiores. Mas mesmo assim valeu a pena experimentar e temos estado a crescer e portanto espero que continue. Aqui o que eu sinto é um bocadinho, se quiseres, espero que aconteça com o audiovisual aquilo que aconteceu com a indústria musical. O que aconteceu com a indústria musical é que antigamente havia meia dúzia de editores musicais que decidiam o que é que se editava e não editava. E a partir do momento em que há a internet e que os custos de gravação baixam e qualquer pessoa pode gravar numa garagem, num estúdio ou em casa e pode colocar diretamente online no seu trabalho, sem depender da decisão. O que aconteceu com a música, por exemplo, a música pop portuguesa, em todo o mundo, mas agora falando no exemplo cá, é que passa a haver muito mais música, muito diversa. E para quem ouve música, talvez tu nunca tenhas, como tens hoje, uma cena tão diversificada, com tanta qualidade como agora. Pois não há bela sem senão. É claro que, entretanto, os músicos profissionais já não têm as mesmas condições que tinham para gravar discos, para poder contar com orquestras e com dias de estúdio. Pois não. Mas do ponto de vista de quem ouve, tu nunca tiveste uma oferta musical tão boa. E aquilo que eu acho, espero que aconteça o mesmo à produção de filmes e de séries de humor, que é, em vez de estarmos dependentes das 3 pessoas do costume, RTP, SIC, TVI e vá lá, o júri do ICA de cinema, são 4. Há 4 entidades que decidem há anos e anos e anos, enfim, e antes era só a RTP, mas vá lá, desde os anos 90, há 4 entidades que decidem o que se faz e o que não se faz em Portugal, do ponto de vista de filmes e séries e documentários. Agravado pelo facto de quem decide normalmente nas estações de televisão até são jornalistas e não especialistas em filmes e séries e documentários e etc. São pessoas que vêm da área da informação. E, portanto, há 20 anos que quem decide se pode ou não pode fazer séries e filmes são estas pessoas. É muito pouco. Aquilo que eu ambiciono é que aconteça o mesmo que aconteceu com a música, que é que haja mais canais, mais centros de financiamento, mais hipóteses de fazer filmes. Já há, felizmente, pessoas que pegam nas suas câmaras, fazem os seus filmes, põem online. Eu acho que tem que haver muito mais isso. O canal que é a semente para se furar finalmente o mercado? Não, é mais um desses sítios. A possibilidade, mesmo com o seu pequenino orçamento, a possibilidade de que o canal que dá, de se poderem experimentar pequenas coisas, novos humoristas, novos programas, novos formatos, é um desses sítios. É a possibilidade de haver, ok, há mais um cantinho ali onde pode surgir qualquer coisa. Mais um palco, mais um ecrã. E esta abertura para a Zone foi com que perspectiva, com que sentido? Dar mais visibilidade aos humoristas, dar mais visibilidade ao canal? O canal que não perdeu também financiamento à conta dessa opção estratégica? Não. Nós, como qualquer canal, a nossa ambição é ser visto pelo maior número possível de pessoas e, portanto, estar em todos os distribuidores. E a saída para a Zone é ao fim do contrato de exclusividade que tínhamos com o Mel. Portanto, nós tínhamos esse contrato durante um período de tempo. Esse período de tempo foi cumprido e depois de ter sido cumprido, estávamos livres de ir para o mercado. E, portanto, fomos para a Zone e ótimo. Abriu-nos mais o leque de... Quer dizer, passamos a ter muito mais gente a ver-nos também. E isso nota-se. O Eixo do Mal tem prazo de validade?
Tudo tem prazo de validade. Até hoje. Mas é verdade, até me admira como é que estamos há tanto tempo no ar. E porquê? Aí é por causa da audiência mesmo. Ou seja, eu comecei a fazer aquilo até quase por acidente. Não era para ser eu a apresentar, eu era o produtor do programa, sim. Era eu que tinha, enfim, desenvolvido a ideia do programa e vendido a ideia do programa. Na altura estávamos à procura de um apresentador que não podia ser nem um jornalista, nem um humorista. Tinha que ser alguém no meio, e foi a Clara que disse: devias apresentar tu, e foi um bocado fui assim empurrado pelas circunstâncias, e de facto acabei por ficar lá. E aí eu sou mais um distribuidor de jogo, digamos um agente provocador, quando muito. Mas o que aconteceu com o Eixo foi que depois de uma fase inicial em que nos chamavam a nova noite da má língua e em que ainda não se tinha percebido bem o que era aquilo, o programa passou a ser muito reconhecido e depois muito visto, e de facto hoje seremos um dos programas mais vistos de debate político no cabo. Eu diria mesmo, se não deveremos ser um dos mais vistos no cabo. Sim. Há alguma transposição que se pode fazer na relação dos portugueses com a política, em relação ao Eixo do Mal? Os portugueses estão afastados da política, mas mesmo assim querem saber opiniões, querem saber o que se passa, sim. Querem saber nas entrelinhas o que é isto da vida política. Sim, há ali o Eixo, acho que sobretudo nestes últimos anos, tornou-se num programa de debate com características especiais, que acho que tem a ver com, por um lado, a liberdade dos opinadores. E aí falo por eles, porque eu opino muito pouco ali, ou quase nada. O que eles trouxeram é, acho que qualquer pessoa reconhece a independência deles, ou seja, mesmo sabendo que vêm de áreas específicas marcadas e sabendo que este vem desta área ou mesmo teve neste partido e aquele, sabendo exatamente de onde eles vêm, eu acho que os espectadores reconhecem que eles não estão ali a fazer outra coisa que não seja a pensar e a debater de forma livre e não ao serviço de agendas partidárias ou de agendas de qualquer espécie de grupo. Eles estão ali a falar pela cabeça deles. E isso é reconhecido. O espectador reconhece essa independência porque já os ouviu a dizer muita coisa sobre com muita liberdade sobre muito jogo, digamos assim, e sem estar a defender a sua dama, o seu partido. Portanto, eu acho que isso foi reconhecido com o tempo. Depois é reconhecido também, julgo eu, uma certa informalidade no trato e um bocadinho um lado on your face, ou seja, direto e sem rodeios, com que as pessoas, às vezes até de maneira bastante abrupta, dizem a opinião. E depois há um outro lado, também não podemos descuidar, que é o facto de haver um lado de entretenimento daquilo que todos os programas de televisão têm e que faz com que um programa de televisão que está no ar há algum tempo, mesmo sendo um programa de opinião e de debate político, tenha o seu quê, eu diria quase de sitcom. Ou seja, as pessoas habituaram-se a ver aqueles comentadores como personas, como personagens. Quase como uma família. Quase como uma família. Aliás, havia uma crítica de televisão que uma vez a Ana Markel fez no jornal onde ela escrevia, em que ela dizia que o Eixo do Mal era uma família disfuncional que nós íamos visitar todos os fins de semana. Eu acho que era uma forma engraçada de pôr a questão. Para onde caminha o Eixo do Mal? O Eixo do Mal, assim, nós vamos fazer 10 anos, parecendo que não. E da sensibilidade que tem? Eu, para dizer a verdade, até já pensei que estava na altura de acabar com o programa e partir para outra coisa, mas fico muito desconcertado com a popularidade que o programa tem. Ou seja, eu neste momento, por mais coisas que tenha feito, está de pés e mãos. Quando vou à rua sou o gajo do Eixo, é o tipo do Eixo. Portanto, não me interessa ter um currículo de 20 anos a fazer coisas, porque neste momento eu sou o tipo do Eixo. Pronto. E é um bocadinho impressionante o impacto que o programa tem em muita gente. E há muita gente a abordar-nos, a mim e a todos eles, muito mais até a eles do que a mim. E portanto, enquanto isso acontecer, nós percebemos que o programa é popular. E mesmo não sendo um programa num canal de sinal aberto, e mesmo passando à meia-noite de sábado, ou também por isso, de certa maneira, há uma comunidade de pessoas que segue o programa e que é muito participativa. Enquanto sentirmos que há pessoas que tenham vontade de ver o programa, em princípio não acabaremos com ele. Mas não sei. Além de ser o gajo do Eixo do Mal, quem é o Nuno Artur Silva? Mas, quer dizer, profissionalmente tenho feito muitas coisas. Eu gosto de me ver, sobretudo, mais como um autor. Mesmo quando me meto em coisas que são claramente fora da minha zona de conforto, para utilizar uma expressão
esteve na moda este ano, quando eu me meto a produzir ou até a gerir, isso são zonas que vêm por acréscimo e por necessidade e não tanto o núcleo central daquilo que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é ter ideias e ver se consigo montar equipas que acreditem nessas ideias e que as ponhamos em prática e depois abrir isso à possibilidade de toda a gente também contribuir com as suas ideias e fazer projetos coletivos. Gosto muito de trabalhar em equipa e esse é a minha definição de profissional. Acho que a coisa que no meio disto tudo eu talvez faça menos mal, e aí sim aceito uma definição de produtor quase no sentido musical, de produtor musical, que é, ok, trabalhar com as pessoas, a melodia é esta, e vamos lá pensar se esta melodia deve ser feita com guitarras e saxofone e sopros, ou como é que vamos produzir isto, digamos assim. Portanto, eu tenho-me habituado a fazer isso nos últimos anos com todo o tipo de conceitos, que vão desde programas de televisão, espetáculos ao vivo, e eu gosto de fazer isso em equipa. Há um lado meu que tem estado muito deixado para trás e que eu gostaria de recuperar mais à frente, que é o lado do autor individual, que de facto foi onde eu comecei e é onde eu espero que venha a acabar. Foi mais uma edição das Conversas de Esquina. Nuno Artur Silva, muito obrigado pela sua presença aqui em mais uma edição das Conversas de Esquina. Não perca a repetição do programa às 9 da manhã da próxima segunda-feira. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Até à próxima semana.